Você tem hérnia de disco L5-S1, hérnia de disco L4-L5, está sofrendo por aí com a dor profunda no glúteo, com ardência, queimação e aquela irradiação chata que desce do glúteo por trás da coxa, pega até a lateral da batata das pernas, vai até o pé com dormência, formigamento, agulhadas, choques. Você está sendo impedido de dobrar sua coluna para se vestir, calçar um sapato, vestir uma cueca, vestir sua peça íntima, vestir sua roupa. Comumente você está tendo déficits na sua marcha, no seu ato de caminhar, seu joelho meio que falseia e esse falseio te dá uma impressão de que você vai cair no chão. Está sentindo fraqueza nas pernas? Pois bem, eu vou falar hoje sobre tudo que você precisa saber para conhecer o problema chamado hérnia de disco. Esse abaulamento discal aqui entre uma vértebra e outra que sai do núcleo discal e acaba comprimindo esse nervinho aqui em amarelo. O que acontece é que esse nervinho em amarelo, ele leva todas as informações da sua coluna para o seu testículo, para o seu pênis, para a sua vagina, para o seu ânus, para a sua coxa, a sua perna, o seu pé. E é por isso que você sente esse padrão de dor que chamamos de radicular. Aparentemente parece muito simples tratar essa condição. Basta que você consulte um cirurgião, o cirurgião abra a sua coluna, chegue aqui nesse fragmento herniado e passe a tesoura, corte através de uma cirurgia que chamamos endoscópica, minimamente invasiva, uma dissectomia, para poder tirar esse fragmento herniado e aparentemente todos os seus problemas acabaram. O grande lance é que essa hérnia não surgiu do nada. Essa hérnia já está aí há muito tempo e você só não tinha sintoma. Agora que você está tendo sintoma, é muito fácil fazer uma ressonância magnética e culpar a hérnia pela sua dor. Na verdade, o que os estudos mostram é que 96% das hérnias, como essa que eu acabei de te demonstrar, regridem, diminuem de tamanho, voltam para o núcleo discal. E quanto maior é a sua hérnia, segundo os estudos científicos, maior é a chance do seu sistema imunológico atacar essa hérnia, reconhecendo ela como um corpo estranho no seu organismo e deslocando células imunológicas para fagocitar, para englobar esse fragmento herniado. Então, se você tem uma hérnia extrusa, L5-S1, L4-L5, uma hérnia sequestrada, uma hérnia com grande volume, ainda assim, pela sua ressonância magnética, nós não somos capazes de indicar que a sua dor é por causa da hérnia. E eu tenho um dado que é alarmante para você. Caio, como assim um dado alarmante? Bom, 96% das hérnias não são tratadas com cirurgia. Caio, eu já passei em um neurocirurgião e 2 ortopedistas. Os 3 falaram que o meu problema é cirúrgico. Pois bem, eles não estão errados. Os médicos, eles aprendem que para você ter dor, você precisa ter uma doença, uma lesão ou uma inflamação. E todos os dias, nas redes sociais, dentro das aulas que ministro para fisioterapeutas e profissionais de saúde pelo Brasil inteiro, dentro de todo o conteúdo que eu propago aqui, eu mostro por A mais B evidências científicas que o que você precisa são de exercícios que eu vou chamar aqui de descompressivos. Eu vou chamar aqui de exercícios que desobstruem, vamos dizer, que a sua hérnia de disco está ocupando espaço na raiz nervosa e existem exercícios que melhoram a abertura desse forame, esse buraquinho que o nervo passa, para deixar a raiz nervosa respirar e aliviar, controlar os seus sintomas. É bem verdade que existem casos que você precisa operar, mas nós só descobrimos esses casos quando você tem uma perda de força progressiva com déficit neurológico. Caio, como assim? Traduz para mim. Vou traduzir agora. Você começou a apresentar uma fraqueza nos pés ao ponto de não conseguir ficar na ponta dos pés, de não conseguir ficar nos calcanhares. Você procurou um fisioterapeuta especialista em dor,
nessa área musculoesquelética para tratar a sua coluna vertebral. E o fisioterapeuta, mesmo após 3 meses de tratamento, onde você seguiu todas as orientações, você não teve resposta nem na qualidade de vida, na capacidade funcional, nem na intensidade da dor ou severidade do seu sofrimento. Aí sim, nós podemos enquadrar você em um perfil de paciente, que são apenas 4% do total dos pacientes com crise de coluna, que é refratário ao tratamento conservador e precisa de cirurgia. Mas Caio, eu já fiz a fisioterapia e não funcionou por 3 meses. É melhor fazer logo a cirurgia? Não, porque essa fisioterapia que não funcionou foi o seu tratamento pré-operatório, para garantir que o seu pós-operatório seja o mais rápido e efetivo possível. Você vai ter que passar pela fisioterapia de qualquer forma, fazendo a cirurgia para a hérnia ou não fazendo a cirurgia para a hérnia. Então, o mais adequado é que você entenda que a hérnia de disco, ela gera fortes impactos funcionais, como eu já falei nesse vídeo. Dificuldade para se vestir, dificuldade de dobrar, dificuldade de fazer higiene íntima, dificuldade para fazer sexo com sua esposa, com seu marido, né? Falta de concentração por causa da dor que se torna crônica quando você está sofrendo há mais de 3 meses. Você fica impedido ou limitado para dirigir, fazer sua atividade esportiva e é carregado de crenças falsas a respeito de dor. Como assim? Muita gente vai te dizer que você não pode fazer impacto, só que você já percebeu que a forma de andar que você tinha mudou. Você já não joga o peso na perna como você jogava anteriormente. Você começa a poupar aquela perna e aquela perna começa a entrar em atrofia, aquela perna começa a entrar em desuso. E por entrar em desuso, você começa a ter uma coisa que a gente chama de disfunção de descarga. A descarga do peso corporal começa a ficar desequilibrada na perna que você tem um sintoma. E para ajustar, a gente precisa de impacto, a gente precisa de exercício de força, a gente precisa de exercício de descarga de peso. No contexto do tratamento, você precisa estar no fisioterapeuta especialista nisso. Não é fortalecimento de academia como muito médico manda, como muito educador físico manda. Pelo contrário, você pode até cronificar o seu problema, porque já é sabido, através das pesquisas científicas, que o paciente com dor nas costas, seja por hérnia ou não, ele já tem o que a gente chama de uma pré-ativação da musculatura do tronco. O core dele, o powerhouse dele, já é muito ativado, porque eles já estão com o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso central, preparado para se proteger. Então ele começa a evitar movimentos, ele começa a ter cautela demais nos movimentos e ele começa a perpetuar rigidez. E aí essas curvaturas que são naturais e fisiológicas da sua coluna, a lordose lombar, a cifose cervical, a cifose torácica e a lordose cervical, começa a não frequentar esses movimentos, porque você já não dobra mais. Então sua coluna já começa a perder a habilidade de fazer essa curvinha. Sua coluna começa a descer de forma reta. E descendo de forma reta, você fica parecendo uma tábua de passar roupa. E o fato de você não frequentar determinadas angulações na sua coluna por causa do comportamento de proteção que foi orientado pelo seu médico, pelo seu fisioterapeuta, pelo seu educador físico, que está desatualizado no que diz respeito às evidências científicas, vai fazer com que você amplifique e perpetue o problema de dor nas costas. Beleza? Caio, pediram uma ressonância para acompanhar a evolução do meu tratamento. Vou te falar agora. Existem estudos americanos que mostram que quando você vai para a ressonância comparado com quando você vai para a ressonância magnética, comparado com pessoas que não vão para a ressonância, as pessoas que não vão para a ressonância melhoram mais rápido. Caio, prescreveram anti-inflamatório para minha dor. Quando comparado pessoas que tomaram anti-inflamatórios versus pessoas que não tomaram, as pessoas que não tomaram recuperam mais rápido. Caio, como assim? A ressonância vai confirmar sua hérnia, que na verdade deveria ser confirmada pelo exame físico e não pelo exame complementar. Você vai ter perda de força, você vai ter alteração de sensibilidade, você vai ter o teste de tensão do nervo alterado, você vai ter incapacidade para dobrar, você vai ter uma série de sinais e sintomas
que confirmam, por exemplo, o Lazegue cruzado, que é um teste que a gente faz na perna que não tem sintoma e que acusa grandes hérnias de disco. Com todos esses sinais, a gente confirma a sua hérnia, mas você pediu a ressonância. Quando você vai para a ressonância, além da hérnia, você acha um bocado de alteração degenerativa, e essas alterações degenerativas vão fazer o quê? Aumentar o seu medo relacionado à dor. E quando você aumenta o medo relacionado à dor, você perpetua esse comportamento que a gente chama de evitação, esse comportamento de proteção, que antecipa a experiência de dor e começa a perpetuar a tensão muscular ao longo do tempo. Então, a gente precisa entender também sobre o anti-inflamatório, que o anti-inflamatório ele vai inibir a cascata de prostaglandinas, ele vai inibir a cascata inflamatória que é necessária para o reparo tecidual da sua hérnia. Então, existe um processo químico chamado quimiotaxia que desloca células de defesa do seu sistema imunológico para aquela região da hérnia que foi interpretada como agente agressor. Quando você usa um anti-inflamatório, você inibe a proliferação de neutrófilos. E os estudos têm mostrado que os pacientes que se recuperam mais rápido têm a produção de neutrófilos muito grande comparado aos que se recuperam de forma mais tardia. Parece que usar anti-inflamatório combatendo a cascata de neutrófilos atrapalha a recuperação dos pacientes com crise de coluna. Então, o mais adequado para o seu conforto seria consultar um médico da dor. O médico da dor vai usar um analgésico específico, um relaxante muscular específico e não anti-inflamatório, para te ajudar a fazer com que os exercícios descompressivos, os exercícios desobstrutores da fisioterapia especializada na área de dor sejam mais confortáveis e mais toleráveis por você. Uma ilusão que muitos pacientes têm é que o tratamento da dor é indolor, que você não vai sentir dor no processo. E isso está equivocado. O tratamento da dor é para controlar a dor e durante o tratamento, sim, você vai sentir dor no processo, afinal estamos mexendo numa estrutura rígida, numa estrutura que não está dobrando, que não está rodando, que não está abaixando, que está com limitações funcionais. E ao chegar nas angulações de movimento que essa rigidez está instalada, você vai sentir dor. Mas a gente vai trabalhar em contingência. Como assim, Caio? Contingência é o processo pelo qual a gente monitora a prescrição de exercício para que você não fique pior durante a sessão, nem fique pior 24 horas depois da sessão. Então a gente vai fazer toda uma série de monitoramento através de exercícios específicos para cada objetivo individual do paciente. Então vai ter paciente que vai estar com o pé caído e a gente vai precisar fazer estimulações através de transmissão de força do tronco para as pernas, para você voltar a ativar a musculatura que levanta o seu pé, para você não andar que nem um paciente que teve um AVC, para não arrastar o dedão do pé, você eleva o quadril para o pé não arrastar no chão, porque o seu pé está caído por causa da compressão da hernia de disco. Então esse exercício vai ser específico para essa finalidade. Vão ter pacientes que estão andando mancando porque não tem força para sustentar o peso do corpo na perna, disfunção de descarga que eu falei. Para isso, a gente vai usar uma série de exercícios específicos e ou de transmissão de força da perna que você tem força para você começar a ativar involuntariamente a perna que está com sintoma. Então, esse exercício já teria uma outra finalidade. Vão ter outros padrões de exercícios, como padrões respiratórios, padrões com terapia manual, padrões com combinação de pontos de acupuntura, padrões de movimentos descompressivos que vão ter o objetivo de controlar a dor, de inibir o sintoma, de inibir alguma musculatura, para que você comece a dormir melhor e a higiene do sono comece a reparar o seu tecido nervoso através do sistema imunológico, o tecido herniado através do sistema imunológico. E principal de tudo isso, você vai entender quais são os fatores que influenciam na origem da sua dor, na causa da sua dor, os fatores que influenciam na cronificação do processo ou na amplificação da percepção do seu sintoma. Entende? Então o buraco é muito mais embaixo. Existem pacientes que são submetidos a tratamentos antigos. Como assim antigos? Há 20 anos atrás a gente fazia alongamento para o nervo que está comprimido para hernia de disco. Hoje não se faz mais. Há 20 anos atrás a gente colocava ventosa terapia, fazia liberação miofascial,
fazia técnicas manuais de osteopatia, de quiropraxia. Hoje o paciente com hernia de disco e síndrome radicular não é indicado receber essas técnicas. Então, o paciente que está em crise de coluna por hernia de disco e a dor está irradiando na perna, ultrapassando a linha do joelho, ele tem critérios de insucesso para terapia manipulativa, seja ela qual for, osteopática, quiroprática, tuiná, medicina chinesa, medicina oriental. Várias modalidades fazem técnicas manipulativas e não é indicado para você. Você pode até ter um alívio momentâneo. Esse alívio vai durar aí cerca de 24 a 72 horas e depois sua dor vai voltar. E ainda existe uma grande chance de você piorar com a manipulação. Muitos pacientes com hernia de disco me procuram perguntando assim: porra, Caio, eu só queria receber aquele estalo. E eu falo: olha, eu seria um péssimo profissional se te entregasse essa técnica, porque com os achados da sua avaliação, do seu exame físico, esta técnica é contraindicada para você. Inclusive, se eu a fizer, há uma chance muito sensível de você piorar do quadro e ter que bater emergência de novo. É isso que você quer? Se mesmo assim o paciente fala para mim: é isso que eu quero, eu não entrego, porque eu não condiciono o meu tratamento à entrega de técnicas. Veja bem, para pacientes com hernia de disco, a gente trabalha com 18 técnicas diferentes. 18. Então, se o paciente me procurar para fazer acupuntura, eu não vou entregar a acupuntura para ele assim. Eu vou avaliar para saber se a acupuntura é indicada para o caso dele. Se o cara me procura por osteopatia ou quiropraxia, não é porque ele me pagou que eu vou entregar o que ele quer. Ele acha que sabe o que ele precisa. Quando a gente avalia, a gente vê: pô, seu caso não é para osteopatia ou quiropraxia. O cara me procura para fazer Mackenzie. Peraí, mas Mackenzie não é adequado para você. Você precisa do CFT, porque o CFT vai tratar disso, disso, daquilo. Aí o cara me procura pelo CFT. Não, você precisa do PNF, porque o PNF trabalha muito isso e aquilo. Então, nós profissionais que vamos julgar qual é a técnica que vai ser implementada no tratamento desses pacientes. E o paciente tem aquela crença de que: poxa, mas minha avó melhorou fazendo osteopatia. Pô, que bom! Provavelmente o caso da sua avó era de dor no mesmo lugar, porém, eu tenho certeza que o exame físico de sua avó é completamente diferente do seu. Cada caso é um caso. Uma outra coisa que é muito comum no paciente com hérnia é que ele precisa fazer o que a gente pede para fazer em casa, o plano de ação dele. Entenda, pessoal, você está comigo em consulta por 45 minutos, 1 hora e meia no máximo. O dia tem 24 horas. Se você só faz o que eu peço aqui diante dos meus olhos, seu tratamento vai estar comprometido. O tratamento é de 500% da sua responsabilidade e 5% da minha. Eu só te digo o que fazer. Se você não faz, a sua parte eu não posso fazer. Então, eu não estou aqui para apagar incêndio. Você está em crise, está saindo da emergência, você quer uma consulta imediata, você não vai achar vaga. Graças ao meu bom Deus, você não vai achar vaga. Até porque, se você achar, na crise é muito improvável que a gente consiga te ajudar. Na crise, você realmente precisa receber educação e aconselhamento, medicação, repouso relativo. Não é parar de fazer tudo, é fazer tudo que der conta. A partir de 72 horas da sua crise, é muito provável que a gente já consiga te ajudar. Então, não venha para a nossa fisioterapia apagar incêndio. Venha preparado para o tratamento. Você vai pagar a consulta, a gente vai te examinar, vai coletar toda a sua história, vai fazer toda a sua anamnese. Dentro da sua história, a gente vai planejar o seu tratamento, vai fazer reflexões sobre o seu estilo de vida para entender quais são os fatores que estão influenciando na sua dor. E a partir daí, a gente vai te vender um plano de tratamento. Uma dúvida comum é: Caio, na consulta eu já recebo alguma técnica? Você sempre recebe alguma técnica na consulta. Só que essa técnica que você recebe na consulta não pode ser contada como um tratamento. É muito pouco. O objetivo principal da consulta é entender o seu problema para identificar com o que você vai melhorar e te explicar o que você pode e o que você não pode fazer a partir dali. Você vai receber uma intervenção e a finalidade dessa intervenção é aliviar o seu sintoma, porém é quase nada perto do tratamento que você vai ter que fazer. Por exemplo, pacientes com hérnia de disco aqui, eles fazem um tratamento de 2, 3, 4, 6, 12 ou 24 meses.
Então, eu tenho um paciente com hernia de disco lombar que tratou comigo por 24 meses. Tá de alta, tá fazendo manutenção. Todo mês ele vem aqui fazer a revisão dele. Eu tenho um paciente com hernia de disco que tratou por 2 meses. O seu diagnóstico não te define, o seu diagnóstico é apenas um rótulo. E rótulos são feitos para produtos, não para pessoas. Assim como os pacientes de fibromialgia. Você que tem hernia de disco, hoje, por exemplo, eu atendi 6 pacientes online. Todos os 6 tinham hernia de disco. 2 na lombar, 2 na cervical e 4 na lombar. Todos eles, acho que só 2 receberam o mesmo tratamento. Mas todos os outros receberam tratamentos completamente diferentes, com tempos de tratamento completamente diferentes. Porque dentro do seu diagnóstico de hernia de disco, você pode ter 14, 15, 16 diagnósticos dentro da fisioterapia. O diagnóstico de hernia é um diagnóstico médico, estrutural, que só te mostra o que você tem e o que te acompanha há muito tempo. O diagnóstico da fisioterapia é um diagnóstico baseado na sua limitação, na sua capacidade funcional, nos movimentos que você não está conseguindo fazer. Então não é melhor nem pior, só é diferente. Eu costumo brincar que o médico devolve, o médico salva vidas, mas é o fisioterapeuta que devolve a vontade de continuar vivendo. E não é para pormenorizar nenhuma das funções dos 2 profissionais, os 2 profissionais são super importantes para tratar essa condição, mas, por exemplo, esse paciente que tratou comigo por 24 meses, ele não tratou só comigo. Ele estava com o médico da dor, na fase inicial do tratamento ele fez hidroterapia por 2 meses, no segundo mês ele começou a fazer fisioterapia musculoesquelética, foi acompanhado por 2 anos. Nesses 2 anos, ele era acompanhado por um médico da dor para tomar medicação, para tornar os exercícios mais confortáveis, e era acompanhado também por uma psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, porque o paciente com dor crônica, dura mais de 3 meses, já alterou forma e função do cérebro. Não é que o problema é da cabeça do paciente, mas as estruturas do cérebro já sofreram atrofia ou hipertrofia, entende? E essa atrofia e hipertrofia que as estruturas do cérebro sofrem durante o processo de dor crônica, modificam o padrão de pensamento, o padrão de sentimento, o padrão de emoção e, consequentemente, o padrão de comportamento que está ajudando você a se manter com dor. E aí o psicólogo trabalha isso muito bem. Então, nesse caso, que é um caso mais complexo de hérnia, onde a gente trata por 2 anos, esse paciente ele precisa de um tratamento multimodal, médico, fisioterapeuta e psicólogo. Então é muita pretensão a gente dizer que só comigo você vai melhorar. Já esse caso que eu relatei, que tratou por apenas 2 meses, só precisou de mim. Tem casos que precisam de 6 meses que só precisa de mim e do psicólogo. Entende? E tem casos que são esses 4%, onde não responde ao tratamento conservador nos 3 meses iniciais e precisa fazer cirurgia, leva esse tratamento como pré-operatório, esse paciente vai ter que fazer endoscopia, a cirurgia endoscópica, a dissectomia, junto com seu ortopedista ou neurocirurgião de confiança, para ter alívio dos sintomas de forma abrupta. Mas repito, são apenas 4% do total. Em 2023, a gente encaminhou apenas 2 pacientes para cirurgia. 2. E olha que a gente atendeu foi 1 ano. A média é essa, cerca de 2 pacientes que passam por aqui precisam operar. Então isso tem que ficar claro. Uma coisa muito importante para vocês entenderem é que na hérnia de disco, o paciente que tem a dor irradiada na perna, nem sempre é o ciático que está afetado. Às vezes a perna está irradiando dor por ampliação de campo receptivo, que é um fenômeno neurofisiológico que acontece nos pacientes que têm vários drivers, vários gatilhos do sistema nervoso central, como estresse, ansiedade, insônia ou privação de sono. Os pacientes que têm preocupação excessiva, medo excessivo, tudo isso a gente avalia através de questionários na primeira consulta, tá? Então a gente consegue predizer sucesso ou insucesso terapêutico para você ficar com direcionamento. Você pode até não tratar com a gente, mas o direcionamento para qual profissional você vai precisar ir, a gente vai te dar. Pessoal, a dor ciática derivada da hérnia de disco, a dor na perna relacionada à coluna, ela pode ser o ciático ou pode não ser. Então, um teste muito importante que a gente utiliza é deitar o paciente de barriga para cima e pedir para o paciente a levantar a perna reta sem dobrar o joelho. Quando o paciente levanta a perna e para em 35 graus e a dor na perna é reproduzida, a dor na coluna é reproduzida,
O que vai acontecer? Esse paciente, ele tem o teste do ciático positivo. No entanto, ele consegue recuperar essa amplitude de elevação da perna através de exercícios descompressivos, exercícios desobstrutores que a gente prescreve. Já o paciente com a ciática verdadeira, a gente faz os exercícios e essa perna não ganha essa amplitude de movimento. Então, esse paciente com a ciática verdadeira, a gente encaminha junto com o nosso tratamento para um cirurgião de coluna, para ele tentar alguns procedimentos, como por exemplo um bloqueio transforaminal no centro cirúrgico. Geralmente o médico da dor, o ortopedista, faz até 3 bloqueios no intervalo de 2 meses, e nesse intervalo de 45 dias a 2 meses, esses 3 bloqueios tornam o tratamento fisioterapêutico mais confortável. Então o paciente sente menos dor durante os movimentos da fisioterapia para recuperar a função. E aí eu trago para vocês alguns artigos, né? Existe um grande artigo comparando o tratamento conservador versus cirúrgico, publicado em uma das maiores revistas científicas do mundo, que é o The New England Journal of Medicine. Nesse artigo, a gente compara 12 meses de tratamento conservador versus 12 meses de tratamento cirúrgico, né? Faz a cirurgia e acompanha por 12 meses, faz o tratamento conservador e acompanha por 12 meses. Os dois grupos, em 12 meses, melhoram da mesma maneira. Na 6ª semana de cirurgia, o paciente tem um alívio da dor cerca de 12 a 30% maior do que o paciente que está na fisioterapia. Então você está me dizendo, Caio, que a cirurgia resolve minha dor mais rápido? Não é isso que eu estou te dizendo. No tempo de tratamento de 12 meses, quando você chega na 6ª semana de fisioterapia versus a 6ª semana do pós-operatório, você está com menos dor se você fez a cirurgia. Só que esse paciente que está com menos dor não recuperou a função. Porque quem recupera a função é a fisioterapia. Então, basicamente, eu quero que você reflita sobre o seguinte aspecto. Quando eu pergunto para um vovô que está com dor na perna se ele prefere diminuir a dor e continuar com a incapacidade de carregar seu neto no colo ou de dirigir, versus se ele prefere recuperar a capacidade de dirigir ou carregar o neto no colo e ainda ficar com alguma dor, ele prefere recuperar a função. Porque na maioria das vezes quando a gente faz essa pergunta, o paciente... A analogia é a seguinte, ó. Sempre existe uma dor por trás da dor. Deixa eu levantar aqui a cadeira. Sempre existe uma dor por trás da dor, pessoal. Como assim, cara? Existe uma dor que o paciente não reporta, que é o que a sensação dolorosa está tirando dele. Caio, eu não consigo mais transar com minha esposa por causa dessa dor. Caio, eu não consigo mais me concentrar no trabalho. Eu estou estudando para concurso e eu estou tomando porrada em prova o tempo todo. Então, o que a dor está tirando do paciente? Esse é o grande problema do paciente. Então, o paciente, quando compara dor versus grande problema, ele sempre dá prioridade a resolver o grande problema. Porque a relação, ela não é diretamente proporcional. Não é porque o paciente melhorou a dor que o grande problema foi resolvido. Já existe a probabilidade de, mesmo com dor, a gente resolver o grande problema através da exposição gradativa, entende? Então, o tratamento conservador, ele não é superior à cirurgia e nem a cirurgia é superior ao tratamento conservador. Existem casos e casos. A gente coloca as cartas na mesa para você que tem hernia de disco tomar a decisão terapêutica que for melhor para o seu caso, entende? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Qual a importância do exame de imagem nesse processo? Bom, nesses 4% que vão operar, é importante. Mas nos 96% não é, porque gera ansiedade, preocupação, mais medo, mais evitação, e isso deixa o paciente num ciclo vicioso de dor. Operei e continuo com dor. E agora? Isso era um detalhe que eu queria falar para você. Existem estudos sobre síndrome de falha cirúrgica. Caio, como assim? Isso mesmo. Existem estudos que vão comparar o paciente que fez a cirurgia versus o que não fez e vão mostrar que os dois grupos melhoram igual. E existem estudos que mostram que 46% dos pacientes que têm dor há mais de 3 meses, que operaram a coluna por causa de dor, continuaram com dor. Então existe a probabilidade de você operar e, devido às modificações na estrutura e na função do seu cérebro,
Você retirar a hérnia através da cirurgia e mesmo assim continuar com dor. E quando você melhora da dor, nada garante que ela não volte. Então, o grande lance, o grande segredo é você estar com um fisioterapeuta especializado. Você está com um fisioterapeuta de confiança. Porque se você não estiver com um fisioterapeuta de confiança, muito provavelmente você vai ter sérios problemas. Então, o que é que eu deixaria de consideração final para você? Bom, hérnia de disco tem jeito, tem tratamento, muito eficiente. Cerca de 88% dos casos de dor nas costas são resolvidos com tratamento conservador. Cerca de 12% ficam refratários e precisam de intervenções mais elaboradas, como bloqueio e cirurgias. Apenas 4% das hérnias são cirúrgicas. O problema do diagnóstico de hérnia através da ressonância é o medo que você vai ficar de se movimentar depois. Você vai parar diversas atividades sem sequer tentar realizá-las, só porque alguém te disse que não pode fazer porque você tem hérnia. Você vai carregar um troféu de um rótulo diagnóstico que vai limitar a sua vida para sempre, se você não procurar um profissional que esteja atualizado. Então, não aceite tratamentos passivos. Nenhum tratamento que você deita na maca e recebe técnicas funciona. Os tratamentos para hérnia de disco, eles são ativos. Você precisa estar fazendo alguma coisa, estar entendendo o seu problema, estar mudando o seu comportamento, estar realizando algum movimento, estar praticando algum exercício para você poder melhorar. Se não houver participação do paciente no tratamento, você não melhora. Entender que a dor nas costas, por causa de hérnia de disco ou não, ela muda o padrão como você pensa, muda a sua emoção, altera o seu comportamento. Você comumente se move de forma diferente e essa modificação no comportamento, mexendo na forma com que você se move, começa a gerar evitação, mais medo, incapacidade, isolamento social, depressão, dor, privação de sono, ansiedade, estresse. E tudo isso deixa você num loop infinito. Daqui a pouco você está passando por 10 especialidades médicas diferentes, tomando 10 remédios diferentes e você ainda está com dor. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Por mais que pareça grave, por mais que sua hérnia seja gigante, por mais que a intensidade da dor seja a pior que você já sentiu em toda a sua vida, a probabilidade de ser grave é mínima. Apenas 2% das condições são graves. 2%. Apenas 10% das condições são específicas, uma radiculopatia por hérnia, uma estenose, enfim. E 90% a 95% dos casos são completamente inespecíficos, sem uma causa única, e sim com várias influências. Então, a fisioterapia musculoesquelética resolve mais de 90% dos casos e ajuda em mais de 96% dos casos. O que você precisa entender é que só 4% das hérnias são operáveis e que existe a chance de você operar e continuar com dor. Portanto, seja safo, seja inteligente, siga profissionais que falam de ciência para você, para que você não caia em tratamentos obsoletos. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre a hérnia de disco. Eu espero que esse vídeo de coração te ajude de alguma maneira.